O vídeo de hoje é para falar um pouquinho de Contato, do Carl Sagan, e se você não sabe quem foi Carl Sagan, por favor, continue assistindo esse vídeo, você não sabe o que você está perdendo. Bom, eu definiria o Sagan como um astrofísico, mas fui pesquisar porque vai que eu estava definindo errado e descobri que além de astrofísico, ele foi um físico, um biólogo, um cosmólogo, um astrônomo, ativista, enfim, ainda tinha mais um monte de adjetivo para descrevê-lo, mas se fosse para ressaltar um papel dele, eu definitivamente ressaltaria o papel que ele teve como divulgador científico. Eu acho que se ele não foi o maior divulgador científico do século XX, foi pelo menos um dos maiores, para mim foi o maior de todos os tempos. Sagan dedicou boa parte da vida dele a tornar a ciência algo acessível e próximo da sociedade como um todo. Isso é bastante visível no documentário dele, chamado Cosmos, que eu acho que foi o responsável por deixá-lo bem famoso mesmo. Inclusive, eu acho que tem esse documentário aqui no YouTube, se tiver eu vou deixar o link. E se tiver, gente, por favor, vejam, é incrível. Eu sei que tem alguns efeitos especiais que podem ser considerados meio cafonas hoje em dia, dado a tecnologia que a gente tem, mas o que importa é o que ele tem para ensinar ali e é incrível, assim, a didática que o Sagan tem de pegar conceitos extremamente complexos e transformar em algo acessível é impressionante. Essa preocupação dele em tornar a ciência algo acessível é algo que vai claramente se refletir em toda a obra dele. Inclusive, recentemente eu li O Pálido Ponto Azul, que foi uma das melhores leituras que eu fiz no ano passado, e eu não esqueço de uma passagem que ele descreve uma missão da NASA. Ele trabalhou na NASA por um bom tempo, e nessa missão eles enviaram uma sonda para o espaço, e essa sonda estava se afastando bastante da Terra, ao ponto de que quase não conseguia mais vê-la. E aí o Sagan pede permissão para que ele envie uma ordem para essa sonda, para que ela vire sua câmera para a Terra e faça um último registro antes de não conseguir mais ver a Terra. E aí os diretores do projeto ficam, nossa, mas como assim? Não precisa, não vai servir para nada, para que você quer isso? Vai dar mau trabalho. E aí ele fala que essa foto é um jeito de fazer com que a população, né, os pagadores de impostos que efetivamente custearam essa missão, se sintam parte disso. Ele fala que isso é, de certa forma, um dever que eles têm perante a população. Praticamente toda a obra dele foi voltada para não ficção, mas dentre tudo que ele nos deixou, tem esse livro aqui, que é a sua única ficção, esse romance chamado Contato. E o que a gente vai ter aqui? Aqui a gente vai acompanhar a Ellie Arroway, que é uma pesquisadora, ela atua como diretora de um radiotelescópio. E aí, se você não souber o que é um radiotelescópio, edição, por favor, imagens de um radiotelescópio. Edição, no caso, eu mesma. Então a Ellie atua como diretora desse radiotelescópio e a gente acompanha essa personagem desde a infância dela. E a infância dela é algo que eu acho muito interessante aqui, principalmente para quem já leu uma outra obra do Sagan, essa aqui, O Mundo Assombrado pelos Demônios, que para mim é o melhor livro dele, porque aqui ele fala bastante dessa questão dos adultos inibirem a curiosidade das crianças. Tem uma cena aqui em Contato que o Sagan ressalta bastante, que é uma cena da Ellie na aula de matemática e o professor está falando do número π, que tem ali casas decimais que vão se repetir infinitamente, e a Ellie pergunta o porquê disso acontecer. E aí o professor se vê assim, meio sem reação, não sabe responder essa pergunta e acaba sendo meio rude, fala, porque é assim, enfim, acaba sendo meio grosso. E aqui no Mundo Assombrado pelos Demônios, o Sagan tem uma passagem que vai falar bem sobre essa questão que eu queria ler para vocês, inclusive. Não acho que a ciência seja difícil de ensinar porque os seres humanos não estão preparados para esse tipo de conhecimento, ou porque ela nasceu apenas por um acaso feliz, ou porque, de modo geral, não temos bastante inteligência para compreendê-la. Pelo contrário, o enorme gosto pela ciência que vejo nos alunos da escola primária e a lição dos caçadores-coletores remanescentes falam eloquentemente. A inclinação para a ciência está profundamente entranhada em nós, em todas as épocas, lugares e culturas. Tem sido o meio da nossa sobrevivência. É o nosso direito hereditário. E, quando
Por indiferença, desatenção, incompetência ou medo do ceticismo, dissuadimos as crianças de estudar ciência, nós a privamos de um direito seu, roubando-lhes as ferramentas necessárias para administrar o seu futuro. E a Ellie sofre muito com essa questão dos adultos ficarem ali reprimindo a curiosidade dela tá perguntando as coisas e os adultos só respondem, não sei, porque é assim. E acho que não é difícil a gente traçar um paralelo disso com a nossa realidade, né? A gente vê crianças muito curiosas naquela fase que é conhecida como a fase dos porquês, no que a criança pergunta, por que o céu é azul, por que o sol é vermelho? E muitas vezes, nós mesmos, né, às vezes não temos respostas para essas perguntas e em vez de dizer, não sei, vamos pesquisar, vamos entender, os adultos preferem dizer, não é, porque é assim, não precisa saber disso. E aí a criança acaba tendo a impressão de que isso é algo errado, de que não é para ela ficar fazendo essas perguntas. Por sorte, a Ellie tinha pais que incentivavam essa curiosidade dela, e o que o Sagan mostra aqui é o que acontece quando a gente incentiva a curiosidade dessas crianças. Essa curiosidade acaba levando a Ellie bem longe e ela acaba se tornando uma pesquisadora de sucesso, e a pesquisa dela é sobre vida extraterrestre. Então, boa parte do tempo desse radiotelescópio é dedicado à pesquisa dela. Se não me engano, 75% do tempo ele fica varrendo os céus em busca de uma mensagem extraterrestre. Mas esse radiotelescópio é bem grande e é muito visado por outros cientistas. E, assim, essa questão da vida extraterrestre, não sei se é assim na comunidade científica atualmente, mas na época do Sagan era bastante, de essas pesquisas serem reprimidas, de serem vistas como besteira. E ele retrata isso aqui. Muitos pesquisadores querem derrubar essa pesquisa da Ellie, porque são 4 anos fazendo já essa pesquisa no radiotelescópio, e, de certo modo, é infrutífera. Ela não captou nenhum tipo de mensagem extraterrestre, eles acham que isso é uma besteira, e tem um pesquisador específico que está tentando derrubar esse projeto para poder utilizar o radiotelescópio em prol da pesquisa dele, que ele julga ser mais importante. E aí tem um dia que ela tá meio deprimida, né, pensando que ela dedicou a vida dela a isso e que ela tem fé que nós não estamos sozinhas nesse universo, enfim. E aí chega um sinal esquisito, vindo da estrela Vega. E aí, quando ela vai analisar melhor esse sinal, ela descobre que esse sinal se trata de uma série de números primos. E depois de ver que realmente não é uma pegadinha, digamos, porque muitas vezes eles iam verificar um sinal e acabava sendo só sinal de algum outro grupo de estudo, algum teste sendo feito, ela vê que não é realmente uma pegadinha e contata outros radiotelescópios ao redor do mundo para dizer, olha, tô ouvindo um sinal aqui, vocês conseguem também ver essa mensagem? E aí, porque Vega, a Terra gira, né? Então Vega não vai ficar ali visível no céu dos Estados Unidos para sempre. Então ela contata vários radiotelescópios ao redor do mundo para que consiga captar toda essa mensagem. E é aí que eu acho que o livro começa a ficar sensacional. Parece que não é uma ficção científica, assim, porque eu acho que aqui a gente tem uma perspectiva muito real do que realmente aconteceria se a gente recebesse uma mensagem extraterrestre. Acho que esse livro, sei lá, o Sagan estava sentado pensando, o que será que aconteceria se a gente recebesse uma mensagem extraterrestre? E aí ele vai e escreve esse livro. Porque se você parar pra pensar, o fato de receber uma mensagem extraterrestre seria um sonho para muitos cientistas, mas também uma catástrofe no quesito diplomacia e para os chefes de Estado. Principalmente aqui, que ele escreve quando a União Soviética ainda existe, né? Então tinha aquela rivalidade muito grande entre os Estados Unidos e União Soviética. E a Ellie, pelo fato dela ter contatado diversos outros radiotelescópios de outros países, ela sofre duras críticas da segurança nacional dos Estados Unidos, falando então, por que você fez isso? Não era para ter contado para os outros países? Vai que a Rússia captou a mensagem antes da gente, não estava compartilhando nada e você foi lá e falou para todo mundo. Enfim, aquela esquizofrenia americana clássica. Também tem a questão da religião, né? Então, será que essa mensagem é de Deus? Será que essa mensagem é do demônio?
aí diversas teorias sobre isso. Também tem a questão da mídia, que quer vender a todo custo em cima dessa mensagem e aí acaba, né, criando um monte de teoria sensacionalista, e a população que acredita em tudo que lê, não é uma população crítica, enfim. Tudo isso vai ser abordado aqui e é isso que eu acho que é muito legal nesse livro, porque na arte em geral, tanto na literatura e principalmente em filmes, o que a gente vê sempre que é uma história de extraterrestre é aquela coisa, né, de uns seres caricatos, bizarros, que querem destruir o nosso mundo, vindo ali numa espaçonave, enfim, algo muito irreal. E o Sagan aqui coloca sob uma perspectiva real. E eu acabei pensando muita coisa em relação a isso de mensagem extraterrestre, porque não seria simples, né? A mensagem ia vir ali de uma forma que provavelmente a gente não entenderia nada, e é o que acontece aqui. Eles demoram bastante para desvendar essa mensagem. Esse livro se passa ao longo de muitos anos, porque realmente não é algo simples, tem muito processo envolvido. E, enfim, a gente não ia entender nada. Pode ser que até seja algo parecido com mágica, né? Até um personagem fala que esses extraterrestres podem ter uma tecnologia tão avançada que a gente acha que é mágica, né? E aí acaba criando essa coisa meio sensacionalista em torno disso, que é o que a gente sempre vê na arte, mas aqui é retratado de uma forma mais real, e eu acho que esse é o grande trunfo desse livro. E além da questão da mensagem extraterrestre, a gente também vai acompanhar a vida da Ellie, né? Tem essa vida dela de pano de fundo. Então, ela perdeu o pai muito cedo, ela tem uma relação ali meio conturbada com a mãe dela, e acontecem algumas coisas na vida pessoal dela que fazem a gente refletir muito, sabe? Refletir sobre o que é realmente importante nessa vida. Enfim, mais outro livraço do Sagan. Gente, por favor, leiam este homem. Eu preciso fazer um vídeo, inclusive, sobre o Mundo Assombrado pelos Demônios. Vou ver se eu agendo uma releitura aí em breve para poder conversar aqui com vocês sobre esse livro. E, ai, Companhia das Letras, fica um pedido. O Sagan merece edições melhores, né? Vai que... Enfim, vou deixar aqui o link na descrição, onde vocês podem achar esse livro. Me falem o que vocês acharam, se pretendem ler, e até o próximo vídeo.